A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Ele nasceu numa cabana de madeira no Kentucky. 100 anos antes, Abraham Lincoln nasceu na mesma comunidade. Seus pais relataram que quando ele nasceu, uma luz saiu do céu, entrou pela janela e tomou todo aquele pequeno berço onde estava o recém-nascido. Foi assim que Deus disse aos seus pais que ele era uma criança especial e tinha um grande trabalho para fazer no futuro. Esse homem se chama William Branham, conhecido como o profeta do dia. No início do ministério dele, fazia 100 anos que nenhum homem apresentava dons tão únicos quanto William Branham. Eu sou Robert Lardon e esses são os Generais de Deus. Os Generais de Deus, com Robert Lardon. William Branham, um homem de notáveis sinais e maravilhas. William Branham talvez seja uma das pessoas mais interessantes que eu tive o privilégio de estudar. Conheci sua família, pessoas que trabalhavam com ele e que o acompanharam no ministério. William Branham nasceu no Kentucky, cerca de 100 anos depois do nascimento de Abraham Lincoln numa cabana de madeira. Lincoln também nasceu numa cabana de madeira. Deus usou meios diferentes para se comunicar com o povo do campo. Veja, eu sou um cara da cidade. A família dele vivia na montanha e eu aprendi como ministro que Deus fala com as pessoas de forma que elas entendam. E como eu disse na introdução, quando ele nasceu, uma luz veio do céu e entrou pela janela e tomou o berço onde Branham estava, depois que ele nasceu. E foi assim que Deus comunicou à família dele que aquela era uma criança especial e que Deus tinha algo grande para ele fazer. Então, à medida que ele crescia, Deus começou a visitá-lo mais uma vez de uma forma muito audível e dramática. Ele estava indo para o poço tirar água, lembre, pessoas da montanha, não pessoas da cidade. E ele estava indo com um balde para tirar água do poço, e havia um vento em uma árvore, e Deus falou de dentro do vento. Temos um pequeno vídeo aqui para mostrar a vocês de William Branham contando a história de como Deus o visitou quando ele era garoto. Eu nasci no leste do Kentucky, numa pequena cabana de madeira, perto de Burnsteel, Kentucky. Na manhã do meu nascimento, meus pais me contaram que uma luz entrou no quarto e ficou sobre mim. Minha família não era de pessoas religiosas. Eles não iam para a igreja nenhuma. E é claro que isso mexeu muito com eles. O fato me persegue por toda a minha vida. Recentemente, usaram uma foto minha no mundo científico. Essa foto aqui, você provavelmente conhece essa imagem, e a ciência comprovou que este é o único raio sobrenatural que já foi cientificamente fotografado. Na minha opinião, é o mesmo anjo de Deus que seguia os filhos de Israel. Quando eu tinha 7 anos, nos mudamos do Kentucky para a Indiana, um pouco depois de onde moramos agora. Naquela época tirávamos nossa água de um poço. O poço ficava atrás de um casarão no final da rua principal. Numa bela tarde de setembro, enquanto eu vinha do poço com a água, no meio do caminho havia uma árvore, um álamo majestoso. Ficava entre a bomba e a minha casa. Passando por ela, eu vi um turbilhão de vento na árvore. Aqui talvez chamássemos de furacão. Nada parecido com aquilo acontecia naquela parte do ano, naquele lugar, mas ficou em cima da árvore e não se movia. E eu parei para ver o que era, e uma voz falou do vento dizendo: nunca fume ou beba nem contamine o seu corpo de forma nenhuma, porque é uma obra para você fazer quando ficar mais velho. Assustado? A palavra não é bem essa. Eu corri para casa bem rápido, dizendo à minha mãe que um homem falou comigo de cima da árvore. Ela achou que eu só estava nervoso e me pôs na cama. Mas desde então, visões começam a vir, e quando isso vem sobre mim, produz uma visão, e eu consigo dizer às pessoas o que há de errado com elas,
o que devem fazer na vida e que pecados estão cometendo na vida. Quando eu tinha 37 anos, uma noite eu estava orando no meu quarto e quando eu levantei, eu notei uma luz no chão. E quando eu olhei para ver de onde vinha, estava vindo de cima. Um pilar de fogo, logo acima de mim, jogando aquela luz no chão. E eu ouvi alguém andando. E dentro daquele quarto, vindo daquela luz, saiu um homem. Era uma figura humana, tinha cerca de 90 quilos, cabelo escuro no ombro, pele morena, e estava descalço. É claro, eu fiquei assustado. E ele me disse, não temas. E assim que eu ouvi aquela voz, eu sabia que era a mesma voz que sempre falava comigo, mas era a primeira vez que eu o via em forma humana. E ele disse, eu fui enviado da presença de Deus para te dizer que você deve orar por doentes. Grandes sinais e maravilhas seguirão o seu ministério. Você orará por reis, monarcas, e ele continuou. Veja, eu era um homem pobre, eu não tinha educação, eu não conseguiria fazer esse trabalho. Ele disse, como Moisés recebeu 2 sinais de confirmação do seu ministério, eu também receberia 2 sinais. Um seria orar pelos enfermos, os milagres, e outro seria saber segredos profundos do coração das pessoas. Eu disse a ele que eu vinha orando sobre isto, e as pessoas me diziam que aquilo vinha do diabo, meu ministério. Ele me indicou várias passagens, como quando Filipe encontrou Natanael, e Natanael foi até Jesus, onde Jesus diz aonde ele estava, que ele estava embaixo da árvore quando Filipe o encontrou. E muitas outras passagens, como a da mulher do poço, como a ela foi revelado os pecados dela. Quando Jesus disse a ela que ela tinha tido 5 maridos, ela correu para a cidade e disse, este é o Cristo. E ele me indicou muitas outras passagens. Eu disse a ele para não ir embora e ele me garantiu que estaria comigo sempre. Por Branham obedecer àquela voz de Deus dizendo o que fazer quando criança para não beber, para não fumar. Seu pai zombava dele, seus irmãos zombavam dele, seus amigos zombavam dele, mas ele se agarrou àquela voz que causou tanto impacto nele. Às vezes você tem que fazer o que Deus lhe diz para fazer, não importa o que a sua família ou seus amigos ao redor digam, porque eles não entendem. Não tenha raiva deles, mas não deixe que as palavras ou as atitudes deles afetem a sua obediência ao que Deus disse. E ele cresceu até a fase adulta e se tornou um ministro batista. Sua primeira esposa e seu primeiro filho morreram. Ele teve então uma tragédia no início dessa vida. E daí ele se tornou boxeador. Mesmo com aquela fala mansa, aquele jeito calmo, William Branham queria ser boxeador. Todo jovem tem seus sonhos e objetivos, mas Deus tinha um sonho diferente. À medida que ele avançava na jornada da vida, ele se tornou um guarda florestal. Ele ficava na floresta, ele gostava de estar na natureza, fazia parte da sua personalidade. Mas em 1946, ele estava fazendo o seu trabalho e um anjo veio do trono de Deus para entregar a ele uma mensagem. A mensagem era a seguinte: o anjo apareceu diante dos olhos dele, frente a frente em sua forma física, uma visão aberta. O anjo disse, eu venho do trono de Deus para dizer que você recebeu 2 dons. O primeiro dom é saber o segredo do coração dos homens. E o segundo dom é fazer sinais e maravilhas para confirmar ou afirmar que o que você está dizendo vem de Deus. Esses 2 dons estavam sempre presentes em Branham. Na maioria das pessoas, os dons fluem de tempos em tempos, mas os dons de Branham viviam dentro dele, estavam com ele o tempo inteiro. Foi por isso que quando ele começou a crescer nos seus dons, havia um fenômeno. Ele conseguia andar no meio das pessoas e saber tudo sobre a vida delas, o nome da esposa, onde moravam, o que fizeram ontem à noite, o que comeram no jantar, qual era o problema delas. Você está curado, vai para casa. Esse era o ministério típico de William Branham. Agora, eu vou parar um pouco a história. É claro, eu vou falar mais da história, mas eu quero pegar um momento em que você poderá vê-lo operar nos dons sobrenaturais que Deus deu a ele. Porque a história é fenomenal. Há um pouco de tristeza na história, e na história também há muitas aplicações para a vida das quais vamos falar. Mas antes de eu contar a história inteira, eu quero que você o veja operando nos dons que Deus deu a ele. Agora, para aqueles que creem, o anjo de Deus que me foi enviado para te ajudar a crer no Senhor Jesus Cristo, e esse anjo está bem aqui do meu lado agora. Se você crê que eu sou servo do Senhor, aceite minhas palavras. Eu não posso te fazer crer. Você só precisa vir até aqui agora. Para a plataforma. E Deus te abençoe enquanto eu falo com essa mulher e continue orando. Veja, há pessoas doentes aqui. Veja, eu quero dizer que essa senhora é uma estranha.
Para mim, eu nunca a vi na vida, não a conheço, não teria nem como eu conhecê-la. Veja, eu não poderia curá-la tanto quanto eu não posso salvá-la. Eu não posso fazer isso. Mas Jesus Cristo já fez tudo isso quando ele morreu no Calvário, mas ele mandou dons para a sua igreja. Se você concorda com isso, diga amém. E os dons são para quê? Para edificar a igreja, não é mesmo? É para que crentes e incrédulos sejam salvos verdadeiramente. A Bíblia diz, se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o incrédulo? O amém depois da tua oração? Mas se há alguém profetizando, revelando os segredos do coração, então certamente o incrédulo vai dizer verdadeiramente Deus está envolvido. Não é assim? É isso mesmo. Certo, agora creia com todo o coração que Jesus Cristo, Filho de Deus, está aqui agora para realizar, para fazer aquilo que ele prometeu que faria. Senhora, eu quero falar com você e a razão pela qual estou fazendo isso é para entrar em contato com seu espírito. Você crê de todo o coração que Deus acabou de revelar para mim o que há de errado com você? Você o aceita como aquele que te cura? Veja, somos estranhos um para o outro, não é verdade? Nós nunca nos vimos na vida. Mas Deus sabe o que há de errado com você, não é? Sabe o que Deus me diz? Que é um diagnóstico de câncer. Não é assim? Você crê que Deus te cura? Senhor Jesus, eu oro para que você cure a mulher. Que ela fique bem, Pai, como ela veio para ti hoje. Que ela seja completamente curada. No nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Agora vá e alegre-se e lembre, é de acordo com a sua fé, irmã. Veja, ele não me disse nada além de dizer qual era o seu problema. Veja o que ele fez, irmã. Agora você faz o que ele te disser para fazer, depende totalmente de você. Você crê? Você disse que o aceita? Então o que você fala, somado ao que ele fala, vai fazer você dar um testemunho, amém? Amém. Vamos render graças ao nosso Deus. Amém. Eu creio que Deus já está te abençoando agora, não é? E agora você não pode mais deixar de crer. Seria um pecado para você deixar de crer agora. Depois de Deus haver enviado seu Filho, realizado milagres como realizamos agora, depois de todos estes sinais, Deus enviou a Bíblia, enviou pregadores, enviou os dons e ainda assim você não crê, não há nada mais a se fazer por você. O fim disso é a condenação, não é assim? Veja, a única coisa a se fazer é glorificar a Deus e revelar Jesus Cristo. Quando ele esteve na terra, ele fez exatamente a mesma coisa. Você que lê a Bíblia, por favor, diga amém. E ele disse, quando eu for, um pouco e vocês não me verão mais, e veja, os incrédulos não o veem, mas vocês me verão de novo, quem? Os crentes. Porque eu estarei com vocês e também dentro de vocês até o fim dos tempos. Não é verdade? Então, é preciso crer. Vai, não peque mais, ou seja, não seja mais incrédulo para que nada pior te aconteça, disse o Senhor Jesus. Não é verdade? Então devemos crer. Nós temos que crer. Ou pereceremos. Se eu fosse Deus, só aconteceria se aceitassem a minha palavra. Mas o povo não aceitou a palavra, ainda assim Deus enviou sinais e prodígios e maravilhas à terra. Jesus Cristo prometeu que seria assim. E para ser honesto com vocês, eu creio que Deus está completando com os gentios o que ele começou com os judeus. E os gentios foram alcançados, se tornaram a igreja, mas hoje tem muitos dogmas, denominações. Em breve a igreja será arrebatada e Deus concluirá o que começou com os judeus. Amém. Amém significa que assim seja. Muito bem. Desculpe, irmã. Eu tinha que falar isso aqui. Veja, nós somos estranhos um para o outro. Eu não conheço você. Você vem de longe daqui. Você vem de outra cidade. Muita perturbação em seu coração. Para começar, você tem problemas no coração. Isso é verdade? É como se uma nuvem negra acompanhasse você onde quer que você fosse. Mas é uma mentira. Alguém roubou muito você. E era um homem que pregava a cura divina. Ele disse que você era uma bruxa, não é verdade? E isso afetou você e todos da sua igreja, não é verdade? O seu pastor agora está doente por causa disso, não é? Irmã, não dê atenção ao que as pessoas te dizem.
Estão mentindo. O único problema com o seu coração é a sua condição nervosa que mexe com ele. Vá para casa e fique em paz. Deus te abençoe. Você está curada. Deus te abençoe. Você crê de todo o coração? Você crê na cura divina? Você crê que Ele pode te curar? Senhor Jesus, eu oro para que você cure a mulher e que ela seja completamente curada. Eu peço esta bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode ir e alegre-se. Diga obrigado, Senhor. Você vai ficar bem. Venha. Deus Todo-Poderoso, Autor da vida, dê perfeita saúde a esta mulher em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Espere um pouco. Algo aconteceu com você. Você sabe bem disso, não é verdade? E eu falo a todos agora. Qualquer um pode ser curado agora, se crer. Você crê nisso? Tenha fé em Deus. Você que está aí do lado do diácono, aquela senhora que está ali, você tem problema no coração? Levante, senhora, Deus está te curando agora, levante-se. Você crê nisso de todo o coração? Muito bem, aquela senhora que está ali chorando com um lenço, você tem um problema na cabeça, senhora? Constantes dores de cabeça, não é? Levante e receba sua cura em nome de Jesus Cristo. Amém! Quantos aqui aceitam a cura? Jesus Cristo está aqui curando, você crê nisso? Os que querem ser curados, fiquem de pé agora. Todos que querem ser curados, fiquem de pé agora. Levante as suas mãos para Deus. Deus Todo-Poderoso, Autor da vida, é você quem dá os dons. Como teu Espírito me guia hoje, eu oro para que você cure cada pessoa que está aqui hoje. Tu estás aqui, o Espírito Santo está aqui agora. E eu agora, como teu servo junto com esses outros servos, amaldiçoo toda a doença. Que Jesus Cristo, Filho de Deus, cure a todos aqui. Satanás, deixe essas pessoas no nome de Jesus Cristo. Agora todos de mãos levantadas digam: louvado seja Deus, alegrem-se. Ele era um ministro batista, estava dirigindo numa estrada uma vez e encontrou um culto numa tenda. Certamente uma tenda maior do que esta. Era tarde, e então ele parou, saiu do seu carro e entrou naquela tenda. E naquela tarde decidiram fazer o seguinte: eles decidiram deixar o pregador mais jovem da tenda trazer a palavra. Perguntaram: quantos são pregadores aqui? Aí os pregadores levantaram as mãos. Quantos anos você tem? E você? Branham levantou as mãos e aconteceu que ele era o pregador mais jovem daquela tenda naquela tarde e ele pregou. Imagine o pregador escolhido para um culto ser alguém que parou, saiu do carro e daí ele vai e prega. E aquele grupo se chamava Somente Jesus. Era um grupo de pentecostais que não acreditava na Trindade. Não acreditavam que o Pai havia enviado o Espírito Santo, mas que havia só um e que era Jesus. Então ele se levantou para pregar e aqueles pentecostais perceberam, à medida que ele foi pregando e se movendo, que havia algo diferente sobre aquele jovem pregador naquela tarde. Depois que ele terminou de pregar, falaram com ele, ficaram amigos e ele começou a pregar nos cultos. E ele começou a operar no seu dom, conhecendo os segredos das pessoas e dizendo coisas a elas, de forma privada ao entrar na tenda, ou depois da tenda. E às vezes, no meio do culto, ali do altar, ele dizia coisas às pessoas. E aqueles pentecostais pegaram: "Oh, tem algo de único aqui." E foi nesse grupo de pessoas que ele começou a desenvolver o seu dom público sobre saber os segredos do coração dos homens, fazer sinais e maravilhas. E quando isso começou a acontecer de uma forma muito forte, as pessoas começaram a dizer: "Você tem que vir ver esse homem." Então ele vai para o Arkansas e havia um jovem, Gordon Lindsay, que foi convidado para conhecer aquele profeta, aquele homem que tinha um dom tão incomum. Gordon Lindsay não era unitariano, ele acreditava na Trindade, mas era amigo de todo mundo. Já tinha visto grandes dons, grandes personalidades, e ele era amigo de todo mundo. E então, ele vai e vê Branham em ação, dizendo a doença das pessoas, nomes, endereços, telefones, e curando elas. E então, depois do culto, ele e William Branham começam a conversar e eles fizeram uma conexão, se tornaram bons amigos, e William Branham perguntou: "Você poderia ser meu gerente e gerenciar os negócios do ministério?" "É claro que eu faço isso." Gordon Lindsay, então, era o organizador e fazia parte administrativa, e William Branham, deixa eu ser honesto com você, ele não era muito educado, não estudou além da segunda, terceira série, ele não entendia das coisas administrativas, ele só queria estar bem falando com as pessoas, usando seus dons, depois voltar para sua família. Então ele e Gordon Lindsay fizeram essa conexão, e ele começou a organizar os encontros, fazer anúncios, organizar centro de convenções, mandar os convertidos para igrejas, e aquilo começou a crescer e a explodir.
E Gordon Lindsay também pregava nas reuniões do William Branham, porque o próprio William Branham, na verdade, não era um grande pregador. Eu entrevistei muitas pessoas que foram a cultos com Branham e disseram que dormiam durante a pregação e quando ele começava a operar nos dons, acordavam para ver o que acontecia. There's no two Holy Spirits, and that same Holy led Simeon that night or that morning. Christ has led you here tonight. Porque vocês creem na promessa do Espírito Santo. And he's just as obligated to you as he was to Simeon. O mesmo porque ele é Deus e ele tem que manter a sua palavra. Então eu posso ver Simeão anelando, desejando ver o Cristo. Ele creu na palavra de Deus e disse, não importa o que os críticos digam, ele creu na palavra de Deus. Havia um clamor no seu coração para ver o Cristo e ele cria que veria. Como Davi disse, um abismo chama outro abismo. Muitos dos enfermos aqui creem na cura divina. Você crê? Você crê na cura divina? A razão para você crer na cura divina é somente porque existe cura divina. Nos primeiros dias das campanhas do Branham, Gordon Lindsay ensinava às tardes a palavra sobre cura, sobre como receber e manter a cura. E às vezes, Branham deixava Gordon Lindsay pregar a palavra e aí ele só aparecia na fila de cura. E foi assim que começou. Então havia uma grande amizade entre esses dois. Gordon Lindsay era o cara da palavra e Branham era o cara do espírito. E então eles juntos davam um grande time. Bem, o que aconteceu foi que, quando Branham começava a ministrar, às vezes ele ia até 2, 3 horas da manhã, orando por cada uma das pessoas, como você viu no vídeo. Se você faz isso toda noite, até 2, 3 horas, acaba que você fica exausto. Para encurtar a história aqui, ele chega um dia e diz a Gordon Lindsay, para mim já deu. Não quero mais, eu estou deixando o ministério, não consigo mais fazer isto. E ele sai e deixa Gordon Lindsay sozinho com todos os contratos dos centros de convenções e auditórios. Ele havia se preparado para começar a enviar uma revista para milhares de assinantes com o irmão Branham. E aí ele olha para aquilo e diz, o que é que eu vou fazer? O profeta se foi, o ministério acabou. Eu tenho essas assinaturas de revistas, contratos de auditório que não consigo cancelar por causa das multas. E então, neste momento, começou um grande avivamento que chamamos o Avivamento Voz da Cura. E o que Gordon Lindsay fez depois de Branham voltar para a Indiana para descansar e se recuperar, achando que ele nunca mais voltaria ao ministério, Lindsay chama diferentes pregadores, Jack Cole, R.R. Vineyard, evangelistas de cura, para realizar os encontros que ele havia agendado nos auditórios. E começa a realizar as convenções A Voz da Cura, e muda o nome da revista que ele tinha com Branham para A Voz da Cura. Então, foi assim que este avivamento começou a reunir todos os ministérios. Foi quando Branham decidiu, eu não consigo mais fazer isso, e saiu. No auge desse avivamento, havia mais de 150 evangelistas de cura que trabalhavam junto com Gordon Lindsay com a revista para propagar seus livros, fitas, campanhas. Então imagine como aquilo afetou a vida de Gordon Lindsay. Ele se tornou uma das maiores pessoas influentes da nação. Depois de um tempo, Branham decidiu que ele havia se recuperado e queria voltar. Ele voltou para Gordon Lindsay e disse, bem, você voltaria para o meu ministério? E Gordon Lindsay disse, não, eu não vou voltar, não. Ele estava com medo de que Branham fosse embora de novo. Então, ele disse, por que você não se junta ao que estamos fazendo e se torna parte do grande quadro? E Branham, de forma humilde e respeitosa, se juntou a todos, embora ele se destacasse acima de todos por causa dos dons e dos milagres. E Branham continuou a pregar e fazer as suas campanhas, mas o relacionamento entre Lindsay e Branham estava quebrado. E esse foi um dos maiores erros que aconteceram na vida de Branham. Lindsay e Branham trabalhavam muito bem juntos, falando sobre a palavra, mantendo as coisas em ordem, não deixando erros doutrinários entrarem, porque Lindsay era o homem da palavra e Branham o homem do fluir do Espírito. Juntos mantinham o equilíbrio correto. Quando esse relacionamento se quebrou, daí surgiu um problema. Branham começou a deixar falsas doutrinas entrarem e outras coisas mais. Algumas pessoas ficam com raiva de mim porque eu falo disso. Deixa eu te explicar o que eu penso. Eu falo aqui sobre o irmão Branham e os erros que ele cometeu no final da sua vida, não para julgá-lo, mas para que nós hoje possamos aprender o que era certo e o que era errado. Ele foi um grande profeta com um dom que não aparece em muitos anos, talvez a cada 100 anos, para ser honesto com você, mas ele começou a errar porque ele perdeu sua conexão divina com Gordon Lindsay.
Número 2, ele tentou mudar de ofício quando quis. Ele era um profeta e queria ser um mestre da palavra. Ele não era um mestre. Fique onde Deus te pôs, não mude o seu ofício como quer. Eu te imploro, é um dos maiores erros cometidos no ministério. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Faça o que Deus te chamou e te ungiu para fazer. E alegre-se com isso, é aí que a alegria estará, que o fruto estará e que a bênção estará. O irmão Branham começou a pregar coisas assim, só para você entender a gravidade. Ele começou a dizer, quando você vê um caixão, um carro funerário, tudo isto é culpa da mulher. E ele acreditava nisso porque Eva no jardim comeu o fruto e todo o problema começou, então ele culpava ela. Mas isso não é verdade. É só para te mostrar de forma bem simplista como o erro doutrinário dele foi longe. Ele começou a dizer que o denominacionalismo era a marca da besta. É só para citar algumas coisas que ele falava. Irmão Branham morreu num acidente de carro no Texas. Foi atingido por um motorista bêbado e este grave acidente o levou. E o grande profeta foi para o Senhor. É triste pensar assim, mas eu acho que o próprio Senhor o tomou. Antes de ele ir mais fundo no seu erro, causar mais danos no corpo de Cristo. Se eu estou errado, sinto muito, mas eu realmente acho que foi o que aconteceu. Branham agora está no céu e há muito que aprendermos com ele. E eu espero que você gaste mais tempo pesquisando o que há de bom sobre Branham e atentando para as partes ruins sobre ele. Há pessoas hoje que seguem Branham. Eles fazem tudo gira em torno de Branham. Eles se reúnem na igreja, ninguém prega e ouvem áudios do Branham. Desculpe, eu não acho que é assim que as coisas devem ser feitas. Acho que você deve ouvir bons pregadores hoje, ouvir os áudios do Branham também, tudo bem, mas ele não pode te pastorear porque ele se foi desde a década de 60. Eu espero que você possa ler o meu livro Generais de Deus, porque não dá para falar tudo em 30 minutos. E há tantas coisas boas para contar e tantas coisas boas para se aprender. Eu amo o homem, eu valorizo o homem e eu aprecio o homem. Então, minha recomendação é adquira esse livro. E eu te asseguro que eu coloquei nele toda a informação que eu tenho sobre William Branham e sobre outros grandes evangelistas. Eu espero que você não tenha medo de fazer o que Deus te chamou para fazer. Aprenda com o erro dos outros para você não repeti-los em sua vida. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.